E a mensagem de hoje é uma mensagem que Deus falou muito comigo acerca de períodos que passamos, onde, por exemplo, chega a dor, chega a doença, períodos que passamos que são noites negras, difíceis. Quem nunca passou por um período assim? Há períodos que duram um dia, algumas horas, mas outros semanas, meses e até anos. Como enfrentá-los? E não só como enfrentar os períodos, como enfrentar o inimigo, e não só isso, mas às vezes precisamos saber até como enfrentar, entre aspas, Deus. Como nos posicionar diante de Deus quando algumas coisas na nossa vida vêm e Deus quer tratar algumas coisas na nossa história, como a gente se posiciona? Quando Deus se apresenta diante de você e diz, olha, eu sou Deus, você é você, e aí? Como é que você resolve diante de Deus? É uma boa pergunta, não é? A Bíblia responde. E para falar disso, eu quero resgatar alguns versículos antes de entrar no texto principal. Mateus capítulo 5, versículo 4, Jesus diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas nós sabemos que nem todos os que choram são consolados, e nem todos os que choram são felizes. Aliás, talvez esse seja o maior paradoxo da Bíblia. Felizes os que choram. O mundo não manda chorar, o mundo manda sorrir. O mundo oferece livro de autoajuda, o mundo oferece tantas coisas. Mas Jesus diz não é assim não. Ele diz, é melhor você chorar. Porque felizes os que choram, porque estes serão consolados. Mas de que choro ele está falando? De que circunstâncias e de que coração ele está falando? Depois a Bíblia ainda aponta, em 2 Coríntios 7, 9, que existe uma tristeza, que ela é segundo Deus, e essa tristeza que é segundo Deus, ela produz vida. Mas existe também uma outra tristeza, que ela é segundo o mundo, e essa outra tristeza produz a morte. Então, nós precisamos identificar nos nossos corações se existe alguma razão de tristeza. Que tristeza é essa? Se estamos passando algum período difícil, ou algum ciclo ou circunstância, que tipo de tristeza está sendo gerado dentro de nós? Uma tristeza que produz vida, ou uma tristeza que produz morte? Sobre isso quero conversar um pouco, como vencer as maiores batalhas da nossa vida. Talvez esse seja um título bom para o sermão. Como vencer as maiores batalhas da nossa vida? Como? Então, para entender isso, eu quero ir para a história de um homem que enfrentou grandes batalhas, mas a maior batalha de todos ele enfrenta com o próprio Deus. E o texto está em Gênesis 32, do 24 até o 30, vou ler. E a Bíblia diz assim, Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Entenda que esse homem não é um homem, que é Jesus Cristo pré-encarnado, isso é uma teofania. Aqui é Jesus que está neste texto. Então Jacó ficou sozinho e veio um homem, então Jesus, que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem perguntou, qual é o seu nome? E Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali.
Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Amém? Primeira coisa que eu vejo nesse texto está no primeiro versículo, quando diz assim: Jacó ficou sozinho. E Jacó ficou sozinho. Muitas vezes, Deus vai aparecer para nós, ou vai nos confrontar, ou vai surgir na nossa história, no momento em que nós estamos sozinhos. E era dia ou era noite? Era noite. Noite também tem uma simbologia. Quando a noite chega, chega as trevas. Quando a noite chega, chega o juízo. Quando a noite chega, chega a hora negra. Nessa hora, como é que você se sente? Sozinho. Mas é Jacó que vai ao encontro do homem, que é Jesus Cristo, ou é Jesus Cristo que vai ao encontro de Jacó? É Jesus que vai ao encontro dele. Então, mais uma. Quando você estiver se sentindo sozinho, tem uma boa notícia para te dar. Jesus já marcou um encontro com você. E se você está se sentindo sozinho agora mesmo Jesus está marcando um encontro com você. É Ele que vem ao homem. Lembre de Romanos 5,8. Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Na lama do pecado, na sujeira, na dor, na doença, Deus nos amou. Ele vem primeiro. Mas o texto diz que quando o homem, Jesus, viu que não poderia dominá-lo, tocou na coxa, na articulação da coxa de Jacó e deslocou a coxa enquanto lutavam. Meus irmãos, eu fiquei imaginando essa luta. Eu não sei o que você faz quando você lê a Bíblia, quando você lê o texto. Mas eu agora estou começando a fazer isso. Eu olho o texto, eu vejo Jesus, eu vejo Jacó e eu vejo eles lutando. Que tipo de luta você acha que foi? Você acha que Jacó era bom de boxe? Por exemplo, estava Jesus e Jacó, então Jesus deu um jab, Jacó desviou, e eles foram assim a noite inteira. E aí Jesus falou assim: eu não consegui acertar uma nele. Então eu vou pegar, vou dar um chute na perna dele, vou deixar ele... Foi isso? É esse tipo de luta que a Bíblia está falando? Como um homem pode lutar com Deus e prevalecer? Como? Que luta foi essa? Não, foi uma luta de argumentos. Jesus chegou e disse assim: Jacó, eu vim conversar com você. Ele falou: que bom, porque o senhor tem que saber que dos filhos do meu pai, eu fui meio rejeitado pelo meu pai. Então Jesus, coitadinho de mim. Porque o meu irmão era o querido do papai, mas eu era só o querido da mamãe. E o senhor nem sabe, ainda tive que fugir de casa, meu irmão quer me matar, meu tio me logrou, mudou meu salário 10 vezes, eu até enriqueci porque Deus me abençoou, mas a minha história, Deus te contar meu testemunho. E aí ele contou o testemunho para Jesus a noite inteira. O que é lutar com Deus? Como esse homem lutou com Deus e prevaleceu? Como esse homem lutou com Jesus e prevaleceu? Quem responde? Oséias responde. Oséias, capítulo 12, versículos de 4 a 6. E Oséias diz: e ele lutou com o anjo, e saiu vencedor, chorou e implorou o seu favor. Como um homem pode lutar e prevalecer contra Deus? Como, meus irmãos? Chorando e implorando. O que Jacó fez a noite inteira naquela luta? Ele se ajoelhou diante de Jesus e em profundo quebrantamento e arrependimento ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele estava diante de Jesus dizendo: eu sou um enganador, eu sou um homem que não é segundo o teu coração, eu estou errado, eu sou pecador. Mas, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus fiel, mas eu não sou nada, Senhor, eu fui mentiroso, eu fui enganador, eu não fui uma boa pessoa, eu cometi vários erros. A minha história está manchada pelo pecado, pelo engano, pelo roubo. A minha história está marcada pelo pecado. Mas Tu, Senhor, é um Deus bom,
o Senhor é misericordioso, o Senhor está se encontrando comigo. E a Bíblia diz que ele chorou, lamentou, implorou, clamou a noite inteira. Um homem só pode permanecer diante de Deus uma noite inteira e vencer se estiver de joelhos, chorando, clamando, quebrantado, arrependido e confessando pecados. Não tem outro jeito, meus irmãos. Não há como lutar com Deus e prevalecer se nós não soubermos quem é Deus e quem somos nós. A Bíblia diz em Salmo 103, Senhor, lembra-te que nós somos pó. Às vezes, meus irmãos, nós choramos pelas coisas erradas. Felizes os que choram, porque serão consolados. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas o choro que pode durar uma noite, precedido de alegria, é o choro do quebrantamento, é o choro do arrependimento, é o choro da confissão de pecados, é o choro da consciência de que eu não sou nada, de que eu não sou ninguém, e eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia, eu preciso do favor, eu preciso da presença, eu preciso do Senhor, assim como a corça anseia pelas águas, assim, Senhor, eu anseio por Ti, a minha alma Te deseja, o meu espírito Te anseia, eu não posso viver sem a Tua presença. É assim que prevalecemos diante de Deus. Não é se justificando, não é em autocomiseração, pena de si mesmo, não é argumentando, é se ajoelhando, é chorando, é implorando, é clamando, que venceremos as maiores batalhas da nossa vida diante do Altíssimo. Não foi isso que Davi fez em 1 Samuel 30, em Ziclag? A Bíblia diz que quando ele chorou, até não ter mais lágrimas, então ele foi diante de Deus, e ele se fortaleceu no Senhor. Quando um homem e uma mulher choram diante de Deus até não ter mais lágrimas, você acha que Deus será indiferente? A Bíblia diz em Salmo 51, 17, um espírito contrito, um coração quebrantado e contrito, eu não rejeitarei, diz o Senhor. Deus não rejeita quem se humilha, Deus não rejeita quem se quebranta, Deus não rejeita quem se arrepende. Então, a primeira forma que vejo nesse texto de vencermos uma batalha com Deus, de prevalecermos com Deus, é chorando como Jacó e implorando. Este primeiro choro é o choro do quebrantamento. Este primeiro choro é o choro do entendimento de quem Deus é e de quem eu sou. Primeiro ponto, o choro que dura uma noite. É o choro do quebrantamento. Segundo, o choro que dura uma noite é aquele que Jesus quer ouvir. Tem um choro que Jesus quer ouvir. Tem lágrimas que Ele quer ver escorrer. Jesus anseia pelo nosso quebrantamento. Ele deseja ouvir esse choro. Mas existe um choro que Jesus não quer ouvir. E esse choro que Jesus não quer ouvir, por exemplo, é o choro de Esaú, em Hebreus 12, 17. E está escrito assim, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou o arrependimento, ele buscou a bênção. Esaú tem um choro da raiva, tem um choro do ódio, o choro de quem foi enganado, o choro de quem foi passado para trás. O choro de Esaú nunca foi o choro do arrependimento. O choro do Esaú foi o choro de quem não encontrou um lugar de arrependimento. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado e um espírito contrito. Ele não rejeita. Mas Ele rejeitou esse choro de Esaú, do irmão de Jacó. Porque esse choro é um choro motivado pela carne, desejos e paixões, por vingança. Disse por irmão, quando você voltar, eu vou te matar. E com certeza é o choro da raiva, e a Bíblia diz que esse choro Deus não ouve. Outro choro que Deus não ouve
É o choro de Caim. Gênesis 4, de 13 a 14 diz: Então diz Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Primeiro que isso é mentira, não existe maldade que não possa ser perdoada. Ele já começou se justificando. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Caim chora, porque ele está preocupado com as consequências do pecado na vida dele. Caim não está chorando porque ele perdeu a presença de Deus. Caim não está chorando porque ele foi tirado do jardim. Caim não está chorando porque ele não tem mais a presença do Deus vivo na vida dele. Caim está chorando porque agora o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Como é que eu vou viver? Qualquer um que vai me olhar vai me matar. E Deus fala: então eu vou colocar uma marca para você não morrer. Ele devia dizer: Senhor, é melhor morrer do que perder a tua presença. Por isso Deus rejeitou esse choro, porque é um choro do homem para o homem. Outro choro que Deus não ouve é o choro de Saul. 1 Samuel 15:30, disse ele então: Saul, quando desobedece a Deus, quando não mata quem Deus manda matar, quando não queima o que Deus manda queimar, mas guarda o melhor e traz. E ele diz assim: pequei, mas diz para Samuel: pequei, em 1 Samuel 15:30, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que ao Senhor, adore ao Senhor o teu Deus. Deus rejeita o choro de Saul. Deus rejeita quando ele diz assim: pequei, porque ele diz assim: Samuel, vamos comigo, para que você me honre diante dos homens. O choro de Saul é o choro do medo de perder a sua reputação diante dos homens. Por isso Deus o rejeitou. Deus não ouve esse choro. Deus não ouve o choro de Saul. Deus não ouve o choro de Esaú. Deus não ouve o choro de Caim. E Deus não ouvirá qualquer outro choro que esteja voltado para si mesmo, para os seus desejos, para a sua reputação, para os seus próprios interesses. Deus só ouve um choro. É o choro do quebrantamento. É o choro do arrependimento. O choro que dura uma noite é o do arrependimento. O de Esaú durou a vida inteira, o de Caim durou a vida inteira, e o de Saul até que ele se matou. Há choro que dura a vida inteira. A noite que nunca acaba, quando o nosso coração não está em Deus. Mas é muito interessante também observar Gênesis 32:26, que Jesus diz assim: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Meus irmãos, Jesus está dizendo assim: deixa eu ir, Jacó, deixa eu ir. Como? Ele é Jesus. Por acaso Jesus precisa pedir permissão para nós para ir para algum lugar? Por que Jesus simplesmente não saiu? Por que é que ele diz: deixa-me ir? Sabe por quê? Porque, meus irmãos, quando nós estamos como Jacó, a noite inteira chorando, clamando, implorando, lamentando, confessando pecados, arrependidos, sabendo que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado, e nós estamos lamentando pelos nossos pecados, pela pornografia, pela mentira, pelo roubo, pela arrogância, pelas fraudes, pelas palavras proferidas malditas, por tudo, pelas nossas vinganças, pela nossa atitude egoísta, orgulhosa, arrogante, altiva. Quando estamos lamentando por tudo isso diante de Deus, e chorando e clamando, você acha mesmo que Deus vai se retirar? Ele não sai da frente de um filho que está com o coração quebrado diante dele. Ele não sai diante de alguém que é sincero na adoração. Ele pede para sair, ele fala: meu filho, a noite já acabou, o dia já está clareando, deixa-me agora ir,
passei a noite com você. Nas suas noites mais difíceis, Deus passa a noite com você. No teu dia, na tua noite negra, Ele está contigo. Na tua doença, Ele está contigo. No teu desemprego, Ele está contigo. Nas tuas dores, nas tuas aflições, nas tuas feridas, nas tuas mágoas, Ele está contigo. Mas esteja também você com Ele. Há quanto tempo você verdadeiramente não confessa pecados e não chora diante dEle? Há quanto tempo Ele quer ver lágrimas nos seus olhos que Ele ainda não está vendo? Há quanto tempo você só chora por você? E pelas coisas que você quer e pelos brinquedinhos que você pede? Há quanto tempo? Mas o Pai quer ver nos seus filhos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Outro choro que eu vejo nesse texto é incrível. É o choro que restaura a identidade. Porque, meus irmãos, Jesus vai fazer uma pergunta para Jacó, que parece uma pergunta simples, mas não é nada simples. A pergunta está em Gênesis 32, de 27 a 28. O homem que a Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu a Jacó. Meus irmãos, por acaso Jesus, que é onisciente, onipresente, onipotente, ele precisa perguntar o nome de alguém para saber o nome? Ele já sabia a história de Jacó do início ao fim, antes que Jacó nascesse. Mas ele está diante de Jacó e ele diz assim: Jacó, qual é o seu nome? Por que ele faz essa pergunta? Porque essa pergunta foi feita antes por Isaac, pai de Jacó, em Gênesis 27, 18. Em Gênesis 27, 18 e 19, Jacó diz assim, Isaac diz assim: Esaú, é você meu filho? E Jacó responde: sim, sou eu. Naquela hora, Jacó acabara de perder a sua identidade, dizendo que ele não era mais ele, que ele era outro. Ele não estava mais feliz com a sua vida, ele não estava feliz com o seu lugar, ele não estava feliz com o que Deus deu. Quantas pessoas não querem ser elas mesmas, desejam ser outras, entregando assim a sua identidade nas mãos de Satanás? E ele havia entregado a sua identidade há mais de 20 anos, dizendo que ele não era ele, que ele era Esaú. Isso não é verdade, isso é mentira, mas ele viveu essa mentira para poder roubar a bênção do seu irmão. Ele roubou a identidade do seu irmão, ele roubou a bênção do seu irmão. Jacó já não sabia mais quem era havia muito tempo, até aquele dia em que Deus marcou com ele um encontro. E quando Deus pergunta para ele, agora, não é o pai Isaac que está perguntando. Agora é o Pai Celestial que está perguntando: Jacó, qual é o seu nome? Quer dizer, qual é o seu nome? E ele responde: é Jacó. Ele não responde a Esaú. Porque o homem não pode enganar a Deus. Só que não é só isso. Quando ele responde, é Jacó, lembre-se que ele está na noite do quebrantamento. Ele está na noite do lamento, do choro. Ele está na noite do acerto de contas. Ele está na noite onde ele se encontra com Deus. E nessa noite ele diz: eu sou Jacó. Isso não é simplesmente dizer o nome, isso é uma confissão. Ele começa a dizer: sim, Senhor, eu sou o enganador. Esse é o meu nome. Eu sou pecador. Eu sou fraco. Eu sou mentiroso. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo, e ele vai se humilhando, e ele vai se humilhando, e ele vai derretendo, e ele vai virando nada diante de Deus. E quando ele está terminando, Jesus fala assim: pode parar. Seu nome agora é Israel, príncipe de Deus. Quando você se humilha diante de Deus, quando você se quebranta diante de Deus, não só a sua identidade é restaurada, mas Deus te dá um nome profético de coisas que Ele quer que você alcance, de lugares mais altos que Ele quer que você ande. Não é isso que diz em Efésios 2:8? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie,
porque vocês são feitura de Deus, realizados em Cristo Jesus, para que andem em toda a boa obra que Deus separou de antemão para que vocês andassem nelas. Não estamos aqui a passeio, estamos aqui para realizar toda a boa obra do nosso Pai. E não há felicidade, não há realização fora das obras do Pai. Fora das obras do Pai, há enfado, a canseira, a dor, a depressão, a frustração, a vergonha, a medo. Andamos vocacionalmente aleijados quando andamos fora da vocação celestial. Não é o tema dessa mensagem, mas você é um vocacionado e você é uma vocacionada de Deus. Ele tem obras para fazer através da sua vida. Já parou para perguntar quais são? Porque Ele quer realizar através da sua vida coisas tremendas. Ele quer que através das suas mãos pessoas sejam curadas também. Ele quer que através da sua boca palavras de vida eterna saiam, palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Ele quer ver em você ousadia, poder, coragem e intrepidez para continuar rompendo e avançando. Ele quer ver em você o Santo Espírito dele, você cheio do Santo Espírito de Deus, ousado e corajoso, cheio da palavra profética, de sabedoria, de discernimento, de entendimento, de revelação, de palavras de conhecimento. Uma pessoa que não pode ser parada pelo mundo, uma pessoa que não pode ser vencida pelas circunstâncias, uma pessoa que não perde a paz por causa do que está acontecendo ao redor, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, já guarda a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que Deus quer para você. Mas nós não viveremos os sonhos e os planos de Deus se Deus não ver nos nossos olhos as lágrimas que Ele espera. Como é bom quando um filho vem diante de um pai perfeito e diz: olha, pai, o Senhor é santo mesmo. O Senhor é muito bom. E eu reconheço que todos os milagres que vivi e que todas as bênçãos que estão sobre a minha cabeça, como diz a tua palavra, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E que todas essas bênçãos estão sobre a minha vida. Mas eu, Senhor, eu sou um pecador. A minha vida não está toda certa. E Satanás tem tido vantagem sobre a minha vida só porque eu tenho pecado. Mas a partir do momento que eu endireitar minha vida segundo a tua palavra e crucificar o meu passado na tua cruz, então o maligno já não pode mais me tocar. Aliás, ele fugirá de mim. Achegai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você jamais enfrentará os seus maiores desafios sem antes estar na presença do Altíssimo. Queria que você fechasse seus olhos por um momento. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O cristianismo não é tristeza, não é melancolia, não é passividade, não é covardia ou mornidão. O cristianismo é alegria no Espírito Santo. Alegria que o mundo não tira. Alegria que o diabo não rouba. Não pode matar e não pode destruir. Alegria da vida eterna. Alegria da aliança com o Rei dos Reis. Alegria de viver acima das circunstâncias. Alegria que excede todo entendimento. Alegria de uma fonte inesgotável. O cristianismo é a religião da alegria, pois sempre temos consolo. Deus deixa o melhor vinho para o final. O diabo quer te dar o melhor agora. E você pode começar a cobiçar o pecado. Judas deu 30 moedas para comprar um campo. Mas e depois? Depois ele precisa comparecer ao tribunal de Deus. O diabo dá agora as taças dos prazeres, mas depois vem o inferno. Aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. A alegria com Deus é inenarrável.
Alegria com Deus é conforto pleno, completo, total. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem podemos imaginar como será este consolo. A festa das bodas do Cordeiro está com data marcada pelo Pai. O dono da festa é Deus. A festa do seu filho, do casamento, você já pensou na glória dessa festa? Alegria e provisão. Existem festas que nos encantam pela beleza e as iguarias. Mas e o banquete de Deus? Lá não haverá mais fome e nem sede. E os convidados, anjos, querubins, serafins, gente de toda tribo, de toda língua e de toda nação. E a música, o maior coral que já vimos. Além da igreja, o próprio cosmos celebrará o Cordeiro de Deus. E ecoará em todo lugar, enchendo os céus. E o lugar será no paraíso de Deus. A Nova Jerusalém, ruas de ouro puro, porta de pérolas, tudo iluminado pela glória de Deus. E a duração, essa festa nunca mais terá fim. Ela vai perdurar para sempre. Estarão lá os que choram hoje. Lá o consolo será eterno. Você não é deste lugar. Você é de lá. Você é peregrino. Você é viajante. Você está só passando. Mas o Pai está aqui. E nessa noite o Pai te chama para você conversar com Ele, para você falar algumas coisas da sua vida para Ele. Porque a vida nos resume nisso. A vida não é só isso. A vida é muito mais que isso. A vida é Ele. Se você tem algumas coisas para dizer para o Pai, deixa o seu lugar agora e venha dizer para Ele. Se você tem algumas lágrimas para derramar na presença do Pai, então faça isso agora. Converse com Ele, faz tempo que talvez Ele esteja esperando você para ter essa conversa. Eu vou pedir que você deixe o seu lugar e venha, se você percebeu que o Espírito Santo te tocou para vir. Vem dizer algumas coisas para Ele. Ninguém te ama mais que Ele. Ninguém te deseja mais que Ele. Aliás, Ele morreu por você e por mim naquela cruz. Ele chorou por nós. Faça desse momento o seu momento com Deus hoje. Talvez você não tenha tido tempo essa semana, mas Deus está te dando um tempo agora. Então, como diz em Hebreus, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, mas clame ao Pai. Fale com Ele. Fale de suas dores. Fale de suas tristezas. Fale de suas perdas. Fale de suas desilusões. Abra o seu coração para o Pai. Se você está enfrentando alguma luta, a sua vitória está neste altar. Porque o único que está recebendo adoração aqui é Deus que está neste altar. Nós não podemos vê-lo, quem dera pudéssemos. Se pudéssemos vê-lo, todos estaríamos aqui. Mas existem aqueles que o Espírito Santo falou e chamou. Não resistam.
Deixa Deus tocar no seu coração hoje. Fala com Ele. Hoje não oramos isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, e se ele orar, e se ele buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós cremos na tua palavra. Nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar. Nós cremos no teu sacrifício naquela cruz por nós. Nós cremos que o Senhor vale todas as nossas lágrimas. Reconhecemos nessa noite diante do Senhor os nossos pecados. E confessamos ao Senhor os nossos pecados. Senhor, perdoa os nossos pecados. O Salmo 51 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa, dos ciúmes, dos crimes de guerra, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor. Dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. E os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o altar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, por favor. Olhe para mim, um minutinho. Preguei para mim. Se te serviu, amém. Foi tudo para mim. Mas como você é pecador igual a mim, imagino que tenha surtido algum efeito na sua história. Meus amados irmãos, que possamos seguir a nossa vida assim, de joelhos. Porque Deus não responde absolutamente nada que não seja por meio da oração. É só pela oração. E a Bíblia diz que a oração de um justo tem muito poder em seus efeitos. Sabe quem aqui é justo? Todos nós. Fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, a sua oração, ela tem muito poder em seus efeitos. Ore a Deus, clame a Deus, chore diante de Deus, tranque-se no seu quarto e no teu secreto,
Fale com Ele e em público Ele te exaltará. A palavra dele não volta vazia. Não esqueça, Deus não mente. Ele não mente. Amém? Antes de orar a oração final, saiba que o pastor Maurício estará lá no final, esperando todos aqueles que estão nos visitando. E as pessoas que quiserem receber orientação ou oração, deverão assentar-se nas primeiras cadeiras e nós iremos até elas. Amém? Faz assim. Pai querido, nós queremos te agradecer nessa noite, porque nós recebemos do orvalho do céu a tua palavra, Senhor. O teu ensinamento é como o orvalho que cai do céu sobre a nossa cabeça. Eu creio que o nosso coração nessa noite foi um coração de uma terra muito boa, e a tua semente caiu no nosso coração. Essa semente, ela irá morrer, e morrendo, e nascerá dentro de nós, brotará dentro de nós, frutos de justiça. Senhor, em nome de Jesus, que sejamos nós assim também, tuas sementes, que possamos nós também morrer, e morrendo nós, que viva o Senhor. Senhor, que quando Satanás olhar para nós, ele só consiga enxergar a tua face. E a nossa oração, crendo que o Senhor nos ouviu, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda a nossa linhagem, abençoa a nossa história e nos leve muito, muito, muito mais além daquilo que temos pedido e pensado. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora olha só, me veio aqui na mente agora, dá para fazer, porque são 9h30. Jacó disse assim para Deus, para Jesus. Jesus falou assim, deixa-me ir. E aí Israel disse assim para ele, não deixa o Senhor ir, a não ser que o Senhor... Então fecha os seus olhos e pede a bênção que você quer para ele. Jacó fez isso, Israel fez isso. Ele diz assim, não vai sem me abençoar. Fala para Deus o que você precisa agora. E fala para ele, Senhor, assim como o Senhor fez com Israel. Não saia, Senhor, da minha presença, sem antes estender a tua mão sobre mim. E colocando a sua mão sobre a minha cabeça, me abençoando. Então, Senhor, eu te deixarei ir por um segundo, para já te buscar no outro. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve neste lugar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Dá um abraço em quem está perto de você, fala assim, foi demais hoje, você está lindo, você é de Jesus, você é uma bênção, eu amo você, volte sexta que vem.